Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. A condição de guerreiro é um processo natural de evolução. Ao desenvolver uma compreensão e uma conexão básicas relativas a essa condição, plantamos a lua em nosso coração, o qual possui as qualidades de gentileza, compaixão e despertar. Depois, plantamos o sol em nossa cabeça, o que traz um novo despertar e autenticidade para a toda situação. A evolução da condição de guerreiro começa a partir de uma ausência de preguiça. Em geral, somos muito preguiçosos para realizar uma jornada espiritual em nossas vidas. A preguiça aqui refere-se simplesmente ao fato de não querermos ser perturbados. Você talvez possa ter algum interesse em se desenvolver mais como pessoa, mas tem preguiça de agir. Ao abandonar essa postura, você poderá então transplantar a lua em seu coração, o que está ligado ao desenvolvimento da sua natureza generosa, compassiva. Você desenvolve a bondade e a amabilidade, ou Maitri, e também a compaixão, ou Karuna. Plantar o sol em sua cabeça está relacionado ao desenvolvimento do intelecto, ou Prajna. Às vezes, desistimos da ideia de desenvolver nosso intelecto. A intelectualização tem uma conotação negativa. Associamos essa ideia a um distanciamento de nossos sentimentos, a uma recusa de olhar ou examinar a nós mesmos profundamente. No entanto, utilizar nosso intelecto para compreender a vida é, na verdade, algo muito bom. O intelecto, ou prajna, representa o aspecto mais aguçado de nossa vivência. Aguçar o intelecto leva à precisão. O intelecto nos leva diretamente a ver as coisas como elas são, de forma a não negligenciarmos o potencial em nossas vidas. Prajna nos ensina a ser conscientes e precisos em cada momento concreto. Assim, podemos diferenciar nossas vivências em sansáricas ou confusas, entre iluminadas ou despertas. Na prática da meditação sentada, somos capazes de discernir o que são pensamentos discursivos e o que é a essência da atenção plena e da consciência. Começamos a perceber que há diferenças entre os dois. No entanto, nenhum deles é rejeitado ou aceito por si só. Incluímos tudo em nossa prática. Nosso mundo da prática não deve ser mesquinho, mas sim altamente inteligente. Se já compreendemos como lidar com as situações de nossa própria vida, iremos então desenvolver um sentido natural de como estender isso também aos outros. Essa capacidade de expansão baseia-se primeiramente no modo como de fato nos vemos, enquanto Joy Smith ou Karen Doe. Esse aí é um bom John Smith? Essa aí é uma Karen Doe deprimente? Ou esse aí é um David Doe malandro? É possível, já foi feito no passado, ter uma postura em relação a si mesmo que seja bem positiva e comum, em certo sentido, mas que seja também extraordinária e que veja a vida como digna de ser celebrada. Podemos celebrar nossa postura em relação a nós mesmos. Joe Smith poderia sentir um genuíno sentido de Joe Smith nele mesmo. Há uma conexão de verdade que podemos fazer com nós mesmos. Em certo sentido, isso é bastante complicado. Se você está tentando alcançar a Joe Smith-dade ou egodade, é problemático. A Joe Smith-dade
é teimosa, agressiva e precipitada. Por outro lado, a Joe Schmidt é bem razoável. Esse Joy Schmidt não está procurando alcançar a Joe Schmidtidade de modo algum, mas sim uma existência que não seja descuidada. Esse Joe plantou o sol na cabeça. Esse Joe Schmidt possui um sentido natural de dignidade. Nesse ponto, Joy Schmidt ou Karen Doe alcançou uma compreensão genuína de si mesmo ou de si mesma. Pode não ser uma realização completa, mas agora Joe e Karen começam a relaxar e a sentir-se bem em relação a eles próprios. Aos poucos, a situação se desenrola e se torna agradável e prazerosa ao mesmo tempo. Karen e Joe se ocupam. Eles aproveitam a vida, comem bem, gostam do modo como se vestem, de como andam, de como falam, de como vivem. Embora possam estar morando em um conjugado, sua condição de vida pode ser de alto nível e elegante. Ter muito dinheiro e um apartamento grande não resolve os problemas de ninguém. Você continua vivenciando conflitos emocionais de todos os tipos. A questão é que qualquer que seja o seu ambiente, você é capaz de criar uma condição de vida de alto nível. No mundo do guerreiro, você é o rei ou a rainha do seu território, por direito próprio. Esse sentido de celebração ocorre por ter trazido a lua ao seu coração e o sol à sua cabeça. Elegância e dignidade tornam-se naturais e adoráveis, sadias e boas. Não há dissimulação nem hipocrisia de qualquer tipo. Essa sanidade natural é o começo do desenvolvimento do que chamamos Vajra, ou natureza indestrutível. Vajra é uma palavra sânscrita, equivalente a Dorje em tibetano. Na verdade, não encontrei uma tradução muito boa para essa palavra. Vajra significa ter a natureza de um diamante, uma natureza que é indestrutível. Tendo desenvolvido certa elegância em nossa própria existência pessoal, que se reflete em nossos modos e em nossa compostura, descobrimos então algo mais, que é conhecido como a natureza Vajra. É uma qualidade de indestrutível despertar e inegável presença. A indestrutibilidade da natureza Vajra refere-se à ideia de que ninguém consegue dissuadi-lo do seu compromisso ou da sua existência. Ninguém é capaz, na verdade, de contestar a sua realização da condição de guerreiro. O espaço está preenchido e por isso não há risco de que intrusos consigam entrar. Não é possível entrar em um diamante. O diamante já é completamente um diamante, absolutamente indestrutível e inviolável. Talvez você ache que, ao começar a desenvolver uma existência Vajra, você possa se tornar muito orgulhoso, muito arrogante e talvez queira fortalecer seu próprio egocentrismo. Teoricamente, isso é possível, mas na prática, se uma pessoa de fato plantou a lua no coração, esse ato por si só já é o abandono da realidade individual ou egotismo. Sem a prática da meditação, é difícil, se não impossível, chegar a esse entendimento. Mesmo que você tenha apenas 10 minutos por dia na programação de sua prática, vale a pena meditar durante esses 10 minutos. A prática irá ajudá-lo a encontrar a gentileza e a bondade em sua vida e irá ajudá-lo a organizá-la adequadamente, de modo que você possa, de fato, apreciar a lua em seu coração e o sol em sua cabeça, bem como desenvolver a natureza Vajra. A natureza Vajra está associada à condição iluminada do guerreiro. Refere-se à descoberta da essência do guerreiro. A palavra guerreiro é um termo neutro, como já dissemos. Não faz referência ao sexo masculino ou feminino. Se disséssemos guerreirete ou guerreira para nos referirmos a um guerreiro-mulher, estaríamos diminuindo por completo o sentido da condição de guerreiro feminino,
por isso usamos apenas o termo guerreiro. O princípio feminino é muito poderoso, segundo os princípios de Shambhala, da condição não agressiva de guerreiro, e também segundo os princípios budistas de não agressividade. Quando você precisa enfrentar ou atacar um inimigo, um obstáculo, o melhor ataque é o que utiliza o poder do princípio feminino. Uma das armas mais letais emerge quando o princípio feminino se torna ira. O simbolismo de pontas de flechas, bombas explosivas, a ponta de um chicote, a língua de fogo, é baseado no princípio feminino, um toque de feminilidade que é mortal. O princípio masculino é, na verdade, muito tranquilo e suave como a lua. Pense em uma tocha, por exemplo. O princípio masculino fornece a base para a chama. O pau que você segura é o princípio masculino, camaradagem sólida e confiável. No alto dessa base queima a chama feminina, que é imprevisível ou talvez indigna de confiança nesse sentido. Não se pode achar que a tem sob controle. O princípio feminino realiza ações ao mesmo tempo. Observe uma espada com uma lâmina em apenas um do lado. O princípio feminino está associado à lâmina afiada ou ao processo de cortar. O princípio masculino fornece o peso por trás da lâmina. A lâmina é vista como o princípio feminino que de fato atravessa a situação, pode gerar sangue e criar a vida e a morte. No caso da espada, pode causar a morte. O grosso metal por trás da lâmina fornece o peso, que representa o sentido de lealdade e conexão. Em algumas tradições, a lua é vista como feminina e o sol como masculino, mas aqui ocorre o oposto. Se você observar a sua vida e como nos relacionamos um com os outros, acho que perceberá que essa forma de ver é bem mais correta. O que conecta ou liga o sol à lua é a autenticidade ou a verdade objetiva da natureza Vajra. Os dois princípios têm que estar juntos sem dissimulação. Para fazer uma boa espada, a lâmina afiada e o peso da espada têm que fundir-se. Se você segurar uma espada de samurai, sentirá como é leve e pesada ao mesmo tempo. A natureza Vajra é a forma com que conseguimos unificar nossa experiência para nos manifestarmos no mundo. É a natureza búdica manifestando-se como um diamante. É pôr em prática a natureza búdica. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.